Bom dia a todos. A gente vai dar continuidade à nossa aula de Direitos Humanos. Hoje a gente tem uma aula bem prática, né? Um conteúdo bem prático. Acho que está tendo de novo uma corrida de caminhão aqui na rua, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos fazer uma retomada de conteúdo. Agora, de uma forma mais rápida, a gente vai lembrar dessa lógica das ações no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, algumas características dos sistemas regionais de proteção. A gente já estudou até agora até como se encaminha uma petição para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, toda essa logística, como é composto o sistema. Então, vamos falar aqui rapidamente, fazendo uma retomada de conteúdo mesmo, porque nós estudamos algumas características da Comissão Interamericana e vamos estudar agora as características da Corte Interamericana. E como a Corte é um órgão que não tem tanta atuação como a Comissão Interamericana, e a gente vai compreender por quê, o Brasil já foi julgado em 10 casos. É condenado mesmo. Então, existem 10 condenações, desde quando o Brasil entrou no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, desde quando ele ratificou a convenção e aceitou a jurisdição desses tribunais, desses órgãos, tanto da comissão, que não é um tribunal, não é uma corte, como a Corte Interamericana. E nós temos 10 casos. Então, vocês, como alunos de direitos humanos e depois pessoas que estudaram direitos humanos, vocês precisam saber, principalmente os temas que foram abordados nesses casos, nesses 10 casos que foram julgados na Corte Interamericana. Então, por exemplo, se alguém virar para vocês, se vocês estiverem participando, fazendo uma prova, ou um dia estiverem participando de algum evento e for perguntado, mas o Brasil já foi julgado por questões de tráfico de pessoas? O Brasil já foi julgado por questões envolvendo a lei de anistia? O Brasil já foi julgado por questões envolvendo o direito a propriedade, o direito à vida? Então, vocês precisam saber que casos são esses, né, que o Brasil foi julgado. A corte não foi feita para julgar só o Brasil, existem 34 países que fazem parte desse sistema interamericano, mas em relação ao nosso país, nós temos que saber quais são essas 10 condenações, desde a primeira até a última, que foi aquela da explosão da fábrica de fogos em Bom Jesus, lá perto de Salvador, a 200 quilômetros de Salvador, que foi a última condenação que o Brasil teve na Corte Interamericana. Isso foi até no final do ano passado, tá? Hoje eu também quero compartilhar com vocês uma questão de exame de ordem da prova de 2020. E eu tenho absoluta certeza que se vocês prestarem bem atenção, vocês já estão prestando atenção na aula. E se vocês prestarem bem atenção na aula de hoje, vocês vão ver como que é simples, como que fica simples. Eu não peguei aquela mais antiga, que tem um caso específico, porque aquela a gente vai fechar o estudo de comissão e corte, eu passo para vocês, mas essa é o que eu vou compartilhar daqui a pouco, da prova do ano passado. Vocês já têm plena condição de responder com o conteúdo que nós já temos até aqui, tá? Aí vocês vão conseguir ver como que a gente está vendo nos estudos de caso, como que isso aparece na prática, e agora vocês vão conseguir ver como que isso aparece nas provas, tá? Esse conteúdo que a gente está vendo aqui. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa compreensão em relação aos direitos humanos. Bom, o que que acontece? Foram criados sistemas regionais de proteção. Quais são os 3 sistemas regionais de proteção aos direitos humanos que foram criados? Os sistemas regionais. Foi o sistema interamericano, o sistema europeu e o sistema africano. O árabe e o asiático não saíram do papel. É como se eles não existissem. Foram mencionados, mas não existem. Então, efetivamente criados por convenção, por lei internacional, nós temos o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o Sistema Europeu de Direitos Humanos e o Sistema Africano de Direitos Humanos. Cada um desses 3 sistemas vai ter uma característica. Cada um desses três sistemas vai ter uma característica. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos é criado por uma Convenção Americana de Direitos Humanos,
na década de 60, e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos é composto de Comissão Interamericana e Corte Interamericana. São dois órgãos que vão analisar as petições que são encaminhadas pelas vítimas. No Sistema Interamericano, especificamente, nós já estudamos que quando há uma violação de direitos humanos e foram esgotados aqueles recursos internos, ou seja, as vítimas, elas tentaram... Tem certeza que é um carro de Fórmula 1 passando aqui na rua? Não tem onde, que está tendo uma corrida aqui na rua. Vamos lá. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos... O Sistema Interamericano... Não, eu estou falando sério, está tendo alguma coisa aqui na rua. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ele é composto por dois órgãos, segundo a Convenção, que vai ser a Comissão Interamericana, que é o órgão que recebe as petições das vítimas, e depois que tem todo um processamento dentro da comissão, ela dá recomendações para aquele Estado, para aquele país que violou os direitos humanos. Se forem cumpridas, o processo é arquivado. Se não forem cumpridas, a Comissão Interamericana encaminha o caso para a Corte Interamericana para se formalizar uma ação, outra ação, na verdade, contra aquele Estado. Mas por ser um tribunal, ele não vai dar mais recomendações, ele vai proferir uma sentença, e nessa sentença vão ser impostas obrigações e condenações em relação àquele país, em relação àquele Estado. Então, o Sistema Interamericano, ele tem comissão e corte. E quem encaminha essas petições são petições individuais. Se a Rosana entendeu que ela está num contexto de violação de direitos humanos, o caso dela individualmente pode ir para a Comissão Interamericana. Não é o Estado que leva. Na verdade, o Estado é réu. Nos sistemas regionais de proteção, o Estado é réu. Quem leva os casos são as vítimas, por meio de petições individuais que são encaminhadas para a comissão. Agora, o Sistema Europeu de Direitos Humanos, ele já é um pouquinho diferente. O Sistema Europeu, ele não tem comissão. Ele é composto apenas por Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, lá é um único órgão. Ele foi criado na década de 50. Ele foi criado até antes da comissão do Sistema Interamericano. Então, nós temos um Sistema Interamericano que foi criado na década de 60 pela Convenção Americana de Direitos Humanos e tem dois órgãos que vão aplicar os direitos previstos nessa convenção e nas demais convenções que decorrem da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ele trabalha com comissão e corte. E as petições são petições individuais ou até coletivas, recebidas aí pelas vítimas que vão processar o Estado. Já no Sistema Europeu de Direitos Humanos, criado na década de 50, ele é até anterior, ele foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial, se não me engano, em 1950 mesmo. Ele foi criado e ele não possui Comissão Europeia de Direitos Humanos, ele só tem a Corte. Então, lá no Sistema Europeu, as vítimas peticionam diretamente para a Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, as vítimas encaminham seus casos, individualmente ou coletivamente, e vai diretamente para a Corte Europeia, porque é um sistema que não tem comissão. Agora, o Sistema Africano de Direitos Humanos, ele foi criado por uma Carta Africana de Direitos Humanos, que cria uma comissão e uma corte. Então, existe a Carta Africana de Direitos Humanos. Cria também comissão e corte, mas não existe o órgão. Então, olha só o problema, a questão que nós temos aqui. No Interamericano foi criada a lei, que é a convenção, e foram criados os órgãos, e os órgãos funcionam. Eles estão em pleno funcionamento. Comissão e corte. No europeu, existe uma Convenção Europeia de Direitos Humanos, foi criada na década de 50, e existe uma corte, ela existe, a sede dela existe. A gente consegue ver lá em Estrasburgo, na França, a gente vai ter uma aula de sistema europeu. O sistema africano, ele tem uma Carta Africana de Direitos Humanos, que é a lei do sistema, cria comissão e corte, mas não tem estrutura, só tem a carta. Porque os outros, nem a carta tem.
Então, o africano funciona? Não tem funcionamento o sistema africano. Mas criou a lei, só tem a lei, só tem a Carta Africana. Nós não temos uma efetiva atuação aí de comissão africana e corte africana, infelizmente. Então, se a gente parar para analisar, apenas 2 estão em pleno funcionamento. O sistema interamericano, com a comissão lá em Washington, que recebe as petições, e a corte em São José, na Costa Rica, porque se não for cumprido, o caso é encaminhado para a corte. Nós temos o sistema europeu, que é o que mais funciona. Hoje, a Corte Europeia de Direitos Humanos é reconhecida internacionalmente como o principal tribunal que produz decisões do mundo. Ela conseguiu superar a Suprema Corte dos Estados Unidos, que liderou esse ranking aí por muito tempo. Só que lá, por exemplo, aqui a gente está falando de uma comissão que tem 7 membros. Nós estamos falando aqui da nossa, de uma corte que tem 7 juízes. Lá são 54. São 54 juízes que estão lá para analisar os casos. Então, não tem... o volume de casos que chega na Corte Europeia é muito grande. O número de pessoas, o quadro de profissionais para analisar essas petições e fazer os julgamentos é muito grande, porque lá todo país que faz parte, automaticamente ele tem cadeira, assento lá na Corte Europeia. Então, se tem 54 países fazendo parte, 54 juízes nós teremos na Corte Europeia de Direitos Humanos, de acordo com o número de países que fazem parte. Então, lá não tem uma sobrecarga, então tudo lá é um pouco mais rápido, não tem essa sobrecarga, porque existe uma divisão bem melhor, né? De 7 para 54 é uma diferença muito grande, e lá tem um pleno funcionamento. Mas lá é só corte. Mas vamos voltar aqui para o nosso sistema interamericano. Nós já estudamos que existe comissão e corte nesse sistema. Por que o europeu não tem comissão? Ele até tinha Comissão Europeia de Direitos Humanos, mas fizeram uma análise e viram que o fato de terem 2 órgãos atrasava muito as ações internacionais de proteção aos direitos humanos. Primeiro vai para a comissão faz uma recomendação, se não cumprir, encaminha para a corte. Não, vamos extinguir essa comissão e vamos ter só corte. As vítimas encaminham suas petições para a corte e daqui já sai uma sentença condenando ou não aquele Estado, lá no sistema europeu, a cumprir. Não faz, na visão de lá, tá? Não faz sentido ter 2 órgãos para... Ou seja, já criou uma cultura entre os países de que a comissão faz a recomendação, não vou cumprir. Então, a gente deixa só a corte, porque a corte sentencia, então, assim, tem sentença. Então, foi uma forma que eles encontraram de ter uma maior entrada nos países para fazer cumprir. Bom, os resultados foram melhores do que os esperados. Hoje, uma ação no sistema interamericano, passando por comissão e corte, leva cerca de 15 anos para ser julgada, de 12 a 15 anos no sistema interamericano. Fica ali uns 5, 6 anos na comissão e do mesmo jeito, uns 5 anos na corte. No sistema europeu, vai ter ali uma demora de, no máximo, 2 anos para ser julgado, porque dentro do ano 2, que eu já vi no máximo 3, para ser julgado, são casos mais complexos, que precisam de uma produção de prova maior, que levou para ser julgado. Talvez seja uma forma de se adotar, mas, enfim, é muito complicado, é uma mudança internacional muito grande, mas fica aí uma referência. É hoje considerado, em todo o cenário internacional, todos os livros de direitos humanos que vocês forem estudar, todos os livros de direito internacional que vocês forem estudar, a Corte Europeia de Direitos Humanos é considerada uma referência em termos de tribunal de proteção aos direitos humanos no mundo e é a corte mais citada. Citada que eu digo os precedentes são utilizados nos tribunais do mundo inteiro. Como eu disse para vocês, existe um observatório da utilização de precedentes e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos ficou em primeiro lugar como a corte mais referenciada, com as suas decisões mais referenciadas no mundo todo, passando qualquer tribunal constitucional, até constitucional dos países, como a Suprema Corte dos Estados Unidos, que liderou esse ranking por muitos anos. Enfim, e agora voltando para o nosso sistema interamericano, vimos que, uma vez que ocorre uma violação
de Direitos Humanos, de qualquer direito humano previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, previsto no Protocolo de São Salvador, que é uma lei internacional que é um aditivo à Convenção Americana de Direitos Humanos, porque a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela não traz todos os direitos humanos previstos expressamente, então foi necessário criar uma outra lei internacional, que se chama Protocolo de São Salvador, que acrescentou mais direitos humanos que tinham ficado de fora da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, toda essa legislação dentro do sistema interamericano tem direitos humanos previstos. Então, a partir do momento que acontece uma violação, e essa pessoa, dentro do seu respectivo. Eu nem sei o que está acontecendo na. Enfim. Existe toda uma questão de normas dentro do sistema internacional de proteção, e toda vez que acontece um contexto de violação dentro de um país, qualquer país, desde que ele faça parte daquele sistema internacional, como que fica a questão? Primeiro, precisam se esgotar os mecanismos internos de proteção, seja porque chegou na última instância, seja porque ninguém tomou conhecimento e não fez nada, absolutamente nada, seja porque chegou a fazer e o processo está demorando anos para ter algum resultado, porque a Convenção Americana prevê isso, ou seja, não precisa se esgotar todas as instâncias. Precisa, assim, a ausência de uma resposta do Estado para aquelas vítimas por um determinado tempo, e eles tendo conhecimento desse problema, já configura o esgotamento das vias internas, e esse caso, depois de cumprir esses requisitos, vai ser encaminhado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eles analisam essas petições, seja individual ou coletiva, das vítimas contra os estados, eles observam se estão preenchidos os requisitos do artigo 46, ou seja, esgotamento das vias internas, um prazo de 6 meses a partir do conhecimento da violação, ou da decisão que não reconheceu as responsabilidades. É um prazo que não dá para trabalhar muito bem com ele, porque às vezes o processo aqui está há 5 anos parado, e como que computa esse prazo de 6 meses? Enfim, esse prazo é bem relativizado e você tem que explicar na petição por que você está apresentando essa petição agora. A comissão nunca deixou de receber uma petição falando que ela está fora do prazo, tá? Muito difícil acontecer isso porque é um contexto de violação de direitos humanos. Outro requisito que ela vai avaliar: existe já uma ação em andamento em outro tribunal internacional sobre o mesmo fato? Porque se tiver, essa ação não pode ficar aqui. Então, suponhamos que a Rafaela, ela tenha um caso de violação de direitos humanos. Aí a Rafaela foi lá e encaminhou o caso para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. A gente vai estudar, na aula de ONU, nós vamos estudar que a ONU tem um órgão que se chama Conselho de Direitos Humanos, que fica em Genebra. Observem que é um conselho, não é um tribunal, tá? O conselho ele não emite sentenças, ele emite recomendações para os países. Mas vamos supor que a Rafaela, ela quis encaminhar uma petição para o Conselho de Direitos Humanos falando dessa violação de direitos humanos em relação a ela. E, ao mesmo tempo, ela encaminha o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ela primeiro mandou para o Conselho, e depois ela, que é lá em Genebra, porque tem muitos órgãos de proteção. Depois ela encaminhou para a comissão. Quando chega na comissão, a comissão verifica se existe duplicidade de ações no cenário internacional. Se a comissão detectar, realmente eles verificam, que tem já lá no Conselho de Direitos Humanos da ONU um pedido em andamento, ele vai suspender esse aqui. Ou seja, não vão poder existir duas ações em órgãos internacionais de proteção de direitos humanos ao mesmo tempo, é um requisito. Mas verificando que não tem, o processo vai se formalizar no âmbito da comissão. E vão ser feitas recomendações aos estados, se ficar comprovado que realmente houve omissão, intenção, ou então culpa, uma negligência do país na responsabilização das pessoas que cometeram essas violações de direitos humanos, e vai ter as recomendações, porque a comissão dá recomendação, ok. Agora nós estamos naquela situação de não cumpriu. Saiu uma recomendação da comissão, e a comissão e o país não cumpriu essas recomendações
da Comissão Interamericana. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, diante do descumprimento dessas recomendações em relação àquele Estado, aquele réu, Argentina, Chile, Suriname, Peru, Brasil, Paraguai, Uruguai, qualquer país que faça parte do sistema interamericano e é réu. Ela pega a cópia desse processo, faz um relatório e encaminha para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é exatamente o ponto da nossa aula hoje. O material já está disponível no AVA e aqui a gente compartilha para vocês verem um estudo especificamente sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A primeira diferença entre corte e comissão. Vamos esquecer comissão. Comissão tem uma natureza administrativa, de admissibilidade de requisitos de uma ação internacional. Ela não faz sentenças, ela faz recomendações. Por não ser um tribunal, ela não tem natureza judicial contenciosa, ela tem natureza administrativa e ela emite recomendações. Ok. Não cumpridas as recomendações, a comissão, e não as vítimas, porque as vítimas não podem ir diretamente na corte, a comissão encaminha os casos para a chamada Corte Interamericana de Direitos Humanos, também chamada de Corte IDH, que tem sede em São José, na Costa Rica. Então, olha que logística péssima que nós temos no sistema interamericano. Petições que são encaminhadas para a comissão, que tem sede em Washington, nos Estados Unidos, e caso não haja o cumprimento, o caso é encaminhado para a Corte de São José, que é a Corte Interamericana, que fica lá em São José, na Costa Rica. Enfim, acho que vocês vão vendo por que o sistema europeu extinguiu a comissão. Mas lá, pelo menos, era no mesmo lugar, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho de corte. A corte é um órgão judicial do sistema interamericano de direitos humanos. Aqui sim nós estamos falando de um tribunal. Qual que é o objetivo dela? Receber esses casos que não foram cumpridos no âmbito da Comissão Interamericana e aplicar o direito previsto na Convenção, no Pacto de São José da Costa Rica ou outros tratados que aquele país faz parte, em termos de, dentro do sistema interamericano, para fins de absolver, né, tirar a responsabilidade, manter aquele reconhecimento que houve a violação, só que aqui nas sentenças, uma coisa são os relatórios da comissão, outra coisa são as sentenças da corte. Então, geralmente, o que a gente vê é o seguinte, a gente vê a seguinte situação. Enquanto lá na comissão tem 10 obrigações, indenizações no valor de 50 mil, 30 mil, 20 mil, por o Estado pagar para a vítima ou para a família da vítima, na corte nós temos indenizações de 100 mil, ou 100 milhões, ou 100 mil dólares, 500, uma que eu vi altíssima contra o Brasil de 1 milhão de dólares. Se tinha 5 obrigações, agora aqui nessa sentença vão ter 15 para o Estado cumprir. Então, não é bom deixar o caso chegar na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Gente, quando a gente... Já podem colocar na cabeça de vocês, toda vez que a gente vê assim, esse caso foi julgado pela Corte, é porque já passou pela Comissão Interamericana e não foi cumprido. Então, já teve uma ação antes, já teve um descumprimento, porque uma ação, ela não se inicia na Corte Interamericana. A Corte Interamericana recebe aquilo da comissão que não foi cumprido. Então, já tem um problema, o negócio já chega com problema nessa Corte Interamericana. Essa Corte Interamericana, pessoal, ela é composta por 7 juízes, aqui, como é um tribunal, é corte, não é comissão, não é órgão. Aqui nós temos os 7 membros que integram a Corte Interamericana de Direitos Humanos. São juízes, são considerados juízes. Algum brasileiro lá já, sim, o Roberto Caldas, gente, hoje está um negócio complicado. O Roberto Caldas é um brasileiro que já foi juiz da Corte
Interamericana de Direitos Humanos, e o Cansado Trindade, é um doutrinador de direitos humanos, ele tem muitos livros muito bons de direitos humanos. O Cansado Trindade, um brasileiro, ele também já foi juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Como que eles viram juízes? Os nomes, existe uma inscrição e existe uma votação da Assembleia da Organização dos Estados Americanos de quem que vai ser o juiz naquele mandato. Aqui nós temos um mandato de 6 anos, eles têm 6 anos ali dentro da corte, e depois existe uma renovação, né, dentro da corte. Aqui, ó. O que pode acontecer é uma reeleição, mas essa reeleição é só uma vez, tá? Então, são 7 juízes que são eleitos por votação da Assembleia, que vão ter um mandato de 6 anos dentro da Corte Interamericana. Eles podem ser reeleitos mais uma vez, só que só uma vez. Depois existe uma troca para todos os países poderem ter assento e voz dentro da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O que é proibido é o seguinte: dentro dessa composição dos 7, é proibido repetir a nacionalidade. Então, nós temos 7 juízes interamericanos lá, na Corte Interamericana. Não pode ter 2 brasileiros. Não pode ter 2 chilenos, tá? Isso é proibido. 2 nacionais na mesma composição, da mesma nacionalidade na composição da Corte Interamericana. Toda sentença da Corte Interamericana, ela tem que ser fundamentada. É igual no direito mesmo brasileiro que a gente estuda. As sentenças devem ser fundamentadas. Só que quando a gente pega uma sentença da Corte, não estamos falando de uma sentença assim. Analisada a situação, mantenho as recomendações da comissão e condeno o Estado X pela violação dos artigos... Não. Vou até mostrar para vocês aqui, pelo menos abrir para mostrar para vocês uma sentença da corte, para vocês verem. Professora, Pode falar. você falou que são 7 juízes, né? Cada um de uma nacionalidade. Tem alguma coisa a ver, por exemplo, se chega um caso do Brasil, o brasileiro pode julgar ou não tem nada a ver? O que acontece? Ele não vai ser designado o juiz relator. Uhum. Ele vai votar, porque todos votam. O caso não é encaminhado para o... Se é um caso brasileiro, com certeza ele não vai ser... Porque, assim, toda vez que chega um caso na corte, tem 7 juízes. Esse caso é encaminhado para um, é feita uma distribuição. Geralmente, o caso não vai inicialmente para esse nacional do estado que está sendo processado, tá? Só para mostrar para vocês uma sentença, para vocês verem, assim, quando a gente fala em sentença, né? A gente pensa numa sentença assim, de uma corte interamericana, essa é considerada uma sentença pequena, tá? Isso aqui foi um caso que o Brasil foi julgado por trabalho escravo, é o caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, cerca de 160 pessoas presas dentro de uma fazenda no interior do Pará, em situações absolutamente degradantes há muitos anos. Gente, você sabe aquela situação que a gente vê às vezes, de pessoas trabalhando ali naqueles canaviais e em volta aquelas pessoas com arma para cima, assim, para não sair, para não conseguir sair. Parece uma situação de cárcere mesmo, com todos os documentos retidos. Isso é tráfico humano, porque o tráfico de pessoas, ele tem 3 desdobramentos. Existe o tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo, que foi nesse caso. Existe o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, aquelas pessoas que recebem promessa e vão para outro país, enfim. E o tráfico de pessoas para fins de venda de órgãos, o tráfico de órgãos humanos, órgão mesmo, os nossos órgãos. Então, existe todo um esquema internacional de compra de órgãos no mundo. Quando vocês olham assim, o esquema que é montado, a gente fica assim, não tem lógica. Na África do Sul, tem um hospital que o negócio estourou lá feio, ele era assim... O ponto que ficava distribuindo gente para o mundo inteiro para pegar os órgãos das pessoas. Comprar, existe uma tabela nas ações internacionais comprovadas, quanto que vale um coração, quanto que vale um rim, quanto que vale um fígado, quanto que vale um pulmão.
foi deflagrado nos Estados Unidos uma maternidade muito conhecida, que o último andar dessa maternidade era um local que aconteciam as negociações de órgãos de bebês. Então, vamos supor, chegava um casal lá, foi tudo filmado. Chegava um casal, esse casal, quando chega o último andar do negócio, lá em cima, uma mulher atendia, geralmente pessoas milionárias, que estavam com seus filhos, com seus bebês internados, aguardando transplante, porque existe também o transplante de bebês, de órgãos para bebês, muito mais difícil do que em adulto. E existe um esquema de venda de órgãos de bebês. Então, como que acontecia? Era uma maternidade muito conhecida, muito famosa e muito grande. Então, um casal chegava lá e falava assim, não, nós temos um filho que está precisando de um coração, assim, assim, assim. Quanto que é? Aí a mulher virava, explicava, falava assim, olha, o coração, para eu conseguir o mais rápido possível, é em torno de 400 mil a 500 mil dólares. Não, mas dinheiro não é problema. A gente quer o coração. Tá, eu tô com um bebê que vai nascer hoje, tá hora. Aí ela ligava, fazia umas ligações. Temos um bebê que vai nascer hoje, nós já vamos verificar a questão sanguínea nos exames, isso, as compatibilidades, já dou um retorno para vocês. Aí você pensa assim, mas como assim vai nascer um bebê, vai tirar o coração? E era isso mesmo. Tirava o coração do bebê que estava nascendo lá nas alas de baixo ali, e depois avisava para as famílias que o bebê tinha morrido. E de repente tirava o coração desse bebê e já passar. Era um esquema. No dia que eu terminei de assistir, eu fui perdendo a cor, porque eu tenho um sinal muito interessante, assim, para quem convive, às vezes também me vê, quando a gente está presencial em alguma palestra, alguma coisa ali que está convivendo mais. Quando a gente está na área de direitos humanos, a gente vê coisas terríveis. Mas, povo, eu fico branca igual um fantasma. Quando a minha cor vai caindo, assim, que eu já sou branca por natureza, mas quando ela vai caindo, aí eu vou ficando assim, a pessoa vai falando, eu vou ficando assim, não vou nem falar. Aí chega o auge, que é o desmaio, porque eu tenho uma tendência ao desmaio em situações de susto, que é um trem de louco. Um dia eu conto as histórias para vocês desses desmaios que eu tenho. Vou falar a última vez que eu desmaiei, depois eu conto para vocês no momento mais descontraído. Mas, enfim, eu perdi a alma naquele dia. Nesse dia que eu vi, eu fiquei assim, eu não estou acreditando que eu estou vendo isso. Isso existe mesmo. São situações que a gente para olhar e fala, não tem lógica que está existindo, está acontecendo neste exato momento. Não tem lógica. Enfim, esse caso da Fazenda, Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, foi um caso que o Brasil foi julgado por trabalho escravo. Para quem está fazendo as anotações, trabalho escravo é uma palavra brasileira. Trabalho escravo é uma palavra brasileira. Nós só vamos encontrar essa palavra aqui e nós só vamos encontrar essa palavra em decisões envolvendo o Brasil. Mas como assim? Não existe escravidão no mundo? Existe. Mas no cenário internacional, o trabalho escravo, ele recebe o nome de trabalho forçado. Trabalho escravo, no cenário internacional de direitos humanos, ele recebe o nome de trabalho forçado. A escravidão, a palavra escravidão, trabalho escravo, é uma palavra brasileira. Então, se vocês pegarem, por exemplo, professor, eu quero fazer uma pesquisa sobre trabalho escravo nos tribunais internacionais. Nos tribunais internacionais. Não, eu acho que não. Vocês não vão encontrar a palavra trabalho escravo em artigos internacionais, em outros livros que não envolvam o Brasil. Vocês vão encontrar a palavra trabalho forçado. Trabalho escravo é a mesma coisa que trabalho forçado. Mas a gente utiliza a palavra trabalho escravo só no Brasil, é uma palavra brasileira. Toda vez que tem um evento, um congresso internacional de direitos humanos, e alguém vai falar sobre o trabalho escravo, dificilmente ele fala a palavra escravo. Não, porque o trabalho forçado foi julgado no caso X, julgado no caso X, é a mesma coisa de trabalho escravo, tá? Então, isso aqui é uma sentença da corte. Pessoas que estavam em condições de trabalho escravo, foi deflagrada a situação, os responsáveis da fazenda não foram, 2 pessoas conseguiram fugir, né? Chegou ao ponto de se descobrir porque 2 pessoas conseguiram fugir e contar o que estava acontecendo. Os proprietários da fazenda, que mantiveram essas 160 pessoas ou até mais em situações de trabalho escravo, não foram responsabilizados e houve um encaminhamento do caso para a Comissão Interamericana,
o Estado brasileiro foi recomendado de que houve as violações, né, para tomar as providências, não cumpriu e o caso foi encaminhado para a corte. E aí saiu a sentença do caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil. Não teria como a gente fazer a análise dessa sentença inteira, mas ela tem sumário, só para vocês terem uma noção, esse é o sumário da sentença. O que foi alegado, as exceções, vou mostrar aqui para vocês. Os principais pontos que são colocados. Eles fazem uma introdução da causa, qual que é o objeto da questão, o procedimento perante a corte, como que chegou o encaminhamento da comissão, a competência da corte para analisar o caso, o que foi alegada, as alegações que foram feitas, as provas, todas as provas que eles têm para condenar um Estado. Eles fazem uma explicação muito bem detalhada dos fatos, eles fazem uma determinação de quem são as vítimas, eles entram no mérito e vão pegando por artigos, qual artigo que foi violado. Olha a organização dessa sentença. Todos os artigos e os direitos que foram violados estão aqui, ó. E aqui tem as reparações. O que tem que ser feito? Essas custas e gastos, aqui são as indenizações, tudo o que precisa ser investigado, está aqui na página 110. E aqui nós temos, olha, eu queria chamar a atenção para esse custas e gastos. Lembra que eu falei para vocês que geralmente são representantes legais que levam esses casos, ONGs, advogados, eles recebem, a sentença condena o réu, a União, além de pagar para as vítimas, pagar todas as custas e gastos que as ONGs tiveram. Aqui, só para descer para mostrar, até cópia, até xerox. Isso aqui é reparado. Se a ONG teve gastos com isso é condenado aqui para pagar. Olha aqui para vocês verem como que aparece. Custas e gastos. Aqui os representantes são os representantes legais. Geralmente são ONGs, tá? Eles afirmaram, nesse caso, que eles gastaram $105 mil, os gastos que eles tiveram. Aqui apresentou serviço de tradução, gasto de correio, fotocópia, gasto com pesquisa, com salário de pessoas para trabalhar nesse caso, até as ligações telefônicas aqui. Aqui, ó. E aqui eles, se eu não me engano, eles reconheceram que o que foi comprovado foram gastos de $5 mil e eles receberam $55 mil aqui de gastos. Aí lembra que eu falei para vocês que tem uma ONG muito atuante para levar esses casos, que é o CEGIL? O CEGIL recebeu $50 mil aqui por ter levado esse caso para o sistema internacional. Então, as ONGs recebem, os representantes legais recebem para levar esses casos para o cenário internacional. Gente, nós estamos falando de uma sentença aqui de 164 páginas. Aqui, ó. Não é? Você quer voto dissidente? Voto separado? Deixa eu ver aqui. Na verdade, quantas páginas? É porque juntou tudo depois. Mas toda a sentença aqui no final é porque aqui em cima atrapalha para ver. Isso aqui dá 164 páginas no total. Isso é considerado uma sentença curta da Corte Interamericana. Tem sentenças que tem 400 páginas, 300 páginas para a gente ler. Quando você sai uma sentença, vamos começar a ler. Você começa, é tipo um livro. Quando você pega uma sentença, é praticamente um livro. Você vai ler, né, até chegar no final. Então, não é qualquer olhada que se dá ali para se condenar o Estado, né? Penso tanto que o negócio tem que estar bem fundamentado para não ficar ruim no cenário internacional. Bom, enfim. Voltando aqui para a corte. Então, nós temos aí essa Corte Interamericana, que tem uma característica judicial, que tem uma característica contenciosa. A partir do momento em que as sentenças são proferidas na Corte Interamericana, existe um sistema de supervisão de cumprimento de sentença. O que é esse sistema de supervisão de cumprimento de sentença? Ela foi proferida. Então, na sentença, tem lá todas as condenações. Condena o Estado a indenizar, condena o Estado a investigar, condena o Estado a punir, a responsabilizar, mas nós, corte, queremos saber como é que está o cumprimento disso aí.
Então, vocês têm tantos meses ou tantos dias para encaminhar para aqui para a corte um relatório do que está sendo feito, do que está sendo cumprido. E isso é feito uma avaliação periódica aí, vamos supor, condenou o Brasil a adotar medidas em relação ao trabalho escravo, ao trabalho forçado. Tá, Brasil, então você tem 6 meses já para apresentar para nós aqui o que foi feito depois da publicação e da condenação do caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde. Aí o Brasil vai lá e não faz nada, não apresenta nada, não manda nada. Ele é notificado, falou, olha, seu prazo venceu, você vai apresentar ou não. Aí ele vai lá e apresenta assim, cumpriu o item a indenização para as vítimas X. Não criamos ainda medidas mais de responsabilidade, não começamos as investigações dos proprietários da fazenda, não começamos. E aí ele vai fazendo uma supervisão. Então, o Brasil está pendente em relação a isso e isso. Aí ele vai tipo, retirando as obrigações que foram cumpridas e vai. Então, você tem mais aí 3 meses para apresentar para nós, é como se fosse uma segunda chance. Vai indo. Chega um ponto que, se cumprir, fechou. E chega um ponto que, se não cumprir, existe um relatório anual que é colocado, que é apresentado para a Organização dos Estados Americanos, que é encaminhado para a Organização das Nações Unidas, e vai ser registrado que aquele país é um país descumpridor de decisões de direitos humanos. Então, ele fica, pode ser, porque a gente pensa assim, professora, mas não tem uma sanção mais efetiva em relação a essas decisões? Tipo, se não cumprir, o que acontece? Se for indenização, pessoal, se não cumprir, tem como fazer a execução dessa decisão dentro do Brasil. Então, é possível fazer um processo de execução para penhorar ou pegar esses valores aqui dentro do país. Todo país tem um sistema de execução, e aí o dinheiro recebe. Agora, obrigações de fazer é muito difícil. Como é que você obriga alguém a fazer alguma coisa? Porque não tem a pena de prisão aqui. Então, fica aquela situação assim, infelizmente, é a parte dos direitos humanos que tem uma baixa efetividade em termos de cumprimento. O que acontece não são nem sanções legais, na verdade, são sanções mais de relações internacionais. O Estado, ele fica numa situação de isolamento internacional. Então, ele deixa de receber os convites para participação das assembleias, ele deixa de receber as comunicações do que acontece no G20, no G7, no G5. Ele se desloca. É como se os outros países falassem, ele não cumpre decisão de direitos humanos, eu não quero você participando aqui. Então, é um país que vai começando a ficar numa situação de isolamento no cenário internacional. Isso não é bom, porque as relações internacionais são muito importantes para fortalecimento. Eu pego um exemplo muito grande, que é a questão da educação. No sistema internacional, existem programas que garantem o custeio, por exemplo, de pesquisas fora do país, de pessoas que querem ir para fora do país fazer o seu mestrado, fazer seu doutorado, ou desenvolver algum tipo de pesquisa, e o cenário internacional permite isso. Existem vários programas. Então, o que acontece? Aquele programa dá aquela olhada ali e fala assim, não, aquele país ali ele não cumpre decisões do sistema X, então nós não vamos convidá-lo para fazer parte do programa de financiamento de pesquisa, de financiamento de bolsas de doutorado, de mestrado, porque ele não tem interesse. E o nosso programa é especificamente voltado para direitos fundamentais, direitos humanos, por exemplo, então não tem sentido. Então, blocos econômicos. Então, essa situação de isolamento internacional é muito ruim para um Estado. Então, por isso que existem as relações internacionais para cuidar disso, para manter o Estado ali no movimento da sociedade internacional, de modo que ele não tenha perdas, enfim, tem que ter uma certa sabedoria para conduzir, né, o Estado dentro desse movimento, porque o sistema internacional tem muita coisa aqui. A gente está estudando que é uma única, uma mesmo, que é o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, mas é uma infinidade que nós temos aqui de situações envolvendo o sistema internacional. Existe o sistema internacional econômico, o sistema internacional ambiental, o sistema internacional sanitário. O direito internacional sanitário é o direito que analisa todas as questões epidemiológicas. O direito epidemiológico. Então, existe o direito internacional sanitário. Então, existe uma rede muito grande. A gente só está falando de uma.
E um Estado isolado na sociedade internacional é muito ruim, a não ser que tenha, né, o capital aí para se sustentar muito bem, mas se for um país que não tem muito desenvolvimento, não é muito bom, não. O negócio não é bom, não. Enfim, existe um sistema de supervisão de cumprimento de sentença. Bom, vamos agora para uma parte mais prática, que são esses casos aqui. Esses são os casos que especificamente o Brasil foi julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos e foi condenado. Então, não tem como a gente não saber isso aqui, porque vocês serão cobrados em relação a esses casos. Por que a gente vai estudar os casos da Corte? Por que a gente não estudou os casos da comissão? A comissão, ela tem um fluxo aproximado de 400 a 500 ações por ano que ela recomenda. É muito rápido. Assim, eu digo assim, rápido, não porque chegou nesse ano, tá? Ela está lá há uns 5 anos. Mas ela tem um fluxo de analisar 400, 450 pedidos por ano. Não porque eles tenham chegado nesse ano. Eles estão lá há muitos anos. Então, são recomendações, a gente não sabe se vai ter uma sentença. Então, o foco maior é naquilo que é julgado pela Corte Interamericana. Só um minutinho. Vocês devem estar achando que eu estou na BR da aula. Não estou na BR. Enfim, vamos ver onde. A Corte Interamericana, ela julga, só para vocês terem uma noção, enquanto a comissão analisa em 400, 450 casos por ano, a Corte julga 20, 18 por ano. Só para vocês terem uma noção da diferença dos números aqui. Então, quando o caso chega na Corte, é um tribunal, o negócio toma uma proporção internacional muito maior. E o Brasil tem 10 condenações na Corte Interamericana. Então, nós temos aqui, eu trouxe para vocês, todos os casos que foram... Isso aqui foi a data que deu a entrada. Tem até que olhar essa data aqui, não é a data da sentença final, tá? Eu acho que é a data do julgamento, da sessão de julgamento. Não é a data da sentença final. Porque esse caso aqui, foi o último caso, a ordem está assim, do primeiro ao último. Esse é o mais recente. Esse caso foi julgado no final do ano passado, final de 2020. Então, são esses casos que o Brasil foi julgado e condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A gente vai ter que estudar cada um. É claro que eles são imensos, né? Não teria como pegar a sentença de cada um aqui e fazer o estudo, até porque seria um período só para... A gente tem lá no curso de Relações Internacionais, eu já até mencionei para vocês. Lá existe um semestre a disciplina de Direitos Humanos e no outro semestre a proteção internacional dos direitos humanos. Então, lá a gente consegue analisar sentença por sentença, fica umas 10 aulas lá, analisando esses casos especificamente. Mas aqui, vocês precisam saber pelo menos o que foi tratado nesses casos. Por exemplo, a gente já sabe que, no caso de Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil, ele se refere a trabalho escravo. Então, vocês precisam saber quais foram os temas, os assuntos, as violações que o Brasil foi julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? O primeiro caso, eu acho que nós já tratamos desse caso, depois vocês me confirmem aqui. O primeiro caso em que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos foi o caso Damião Ximenes Lopes versus Brasil. Foi o primeiro caso. Então, por que ele é muito falado? Por que ele é muito cobrado nas provas? Por que quando a gente pega um livro para estudar direitos humanos, a gente sempre se depara com o caso Damião Ximenes Lopes? Professor, tudo que eu pego de direitos humanos, eu vejo o caso Damião Ximenes Lopes. Você vai ver. Porque foi o que marcou o Brasil. Foi o primeiro caso que chegou na corte e que primeira condenação que o Brasil teve na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, realmente é um caso emblemático que sempre vai ser lembrado, porque foi o primeiro. E acredito que nós já falamos desse caso, vamos só fazer uma síntese aqui para a gente poder lembrar.
O Damião Ximenes Lopes era um jovem que tinha problemas psiquiátricos, é uma situação que aconteceu lá no Ceará, e a mãe do Damião Ximenes Lopes conseguiu uma vaga para ele numa clínica psiquiátrica, porque eles não tinham condição de comprar remédio, não tinha condição de cuidar do Damião. Então, ela conseguiu uma vaga numa clínica psiquiátrica em Guararapes, lá no Ceará, e internou o Damião lá na clínica, e ela fazia visitas diárias para o filho dela, para ver, porque ela estava sempre muito acostumada a estar com ele. E em uma dessas visitas que ela chegou, ela pegou o filho dela todo ensanguentado no chão, e depois de acalmarem essa mãe, né, vai para casa, a gente vai dar um banho nele, foi ele mesmo que fez isso com ele, enfim. Ela foi, recebeu a ligação que ele tinha morrido, ela retorna para a clínica, e aí lá a causa da morte aparece algo natural, tipo uma parada, alguma coisa assim, o rapaz todo espancado, ele foi espancado até a morte. E aí enfermeiros da época falaram, não, isso aí é porque a gente viu, ele foi espancado lá no espaço ali no pátio, por seguranças, por alguns profissionais da área da saúde, porque ele não queria tomar um medicamento, enfim, ele foi espancado até a morte. Então, é bom que a senhora procure uma investigação aí. E algumas pessoas que tinham saído da clínica na época até falaram que seriam testemunhas, enfim. Essa mulher tentou, gente, essa mulher tentou de todas as formas responsabilizar médico, responsabilizar a clínica, responsabilizar poder público. Vocês nem noção, aqueles que apareceram na televisão, as camisetas, gente fazendo manifestação na época. Aquela situação que vocês já conhecem. Na época não tinha redes sociais, senão a mobilização ia ser muito maior. E aí, o que aconteceu? ONGs viram a situação e pensou, gente, tem anos que essa mulher está tentando alguma responsabilização. Vamos lá, vamos tentar. Entrou em contato com ela, falou, nós podemos levar o seu caso? Olha, o Brasil, ele faz parte de um sistema internacional que ele pode ser processado. Nós podemos enviar o seu caso para a Comissão Interamericana e tal, porque se não der certo, tem a corte, vai ser... Enfim, ela falou, ela já estava sem força. Ela virou e falou, gente, o que vocês quiserem, porque eu já perdi a... Se vocês conseguirem, vocês têm minha autorização para fazer o que for. E aí essas ONGs trabalharam, peticionaram perante a comissão, ficou reconhecida a responsabilidade do Brasil, no caso da Damião Ximenes Lopes, o Brasil não cumpriu, não era muito comum o Brasil receber, nenhum país ali ainda receber recomendações de um órgão internacional, porque ele tinha acabado de entrar no sistema internacional, nesse sistema interamericano. Ele não deu muita moral, não, para essa recomendação da comissão. O negócio vai lá para a corte. Quando chega na corte, é outra história. Os casos da comissão, a gente nem fica sabendo direito. Mas quando o negócio entra na corte, dispara para tudo quanto é lado. O Estado X é réu no Tribunal Tal de Direitos Humanos. Isso aí estourou no mundo inteiro. Aí, na época, né, o país ficou assim, gente, nós estamos sendo processados mesmo no Tribunal Internacional de Direitos. Sim, nós estamos sendo processados mesmo. E teve uma sentença, se você não cumprir, as consequências são essas, você pode se deslocar do sistema, do cenário, você vai ficar como um descumpridor de decisão internacional. E aí o Brasil foi condenado, recebeu a condenação aí no caso da Damião Ximenes, com condenações muito mais fortes e incisivas do que as recomendações da comissão. O país assustou tanto que na época cumpriu. Então fechou a clínica, procedeu à responsabilização de todos os envolvidos, pagou as devidas indenizações, tudo que foi colocado, né? Falou, gente, funciona mesmo. Foi quando as primeiras decisões é quando os estados olham e falam, meu Deus do céu, o tribunal funciona mesmo, tem um negócio aqui que é meio pesado, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso aqui, porque essas decisões são pesadas. Então, nós tivemos aí primeiro caso, né, que o Brasil foi julgado e condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi o caso da Damião Ximenes Lopes versus Brasil. Esse caso envolve saúde, esse caso envolve vida, esse caso envolve condições de centros psiquiátricos no Brasil, porque teve uma decisão para fazer uma fiscalização em todos os centros psiquiátricos do país, para ver as condições, e fazer os encaminhamentos para Organização dos Estados Americanos, para a Corte, para a OEA, para a ONU, para o sistema internacional. É como se fosse um relatório de como estavam as condições dos centros psiquiátricos em razão do que aconteceu com o Damião Ximenes Lopes. Tá?
O caso Gilson Nogueira de Carvalho, segundo caso que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana. Nesse segundo caso, nós temos a seguinte situação. Esse é o famoso caso do advogado ativista de direitos humanos lá no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, nós tínhamos um advogado. Qual que é o caso lá? Geralmente, quando alguma pessoa de fora pergunta, porque tem pessoas que ficam estudando as decisões internacionais de direitos humanos para fazerem pesquisa mesmo. Eles perguntam qual que é o caso lá no Brasil que o advogado foi morto por um grupo que ele deflagrou. É esse caso aí, Gilson Nogueira de Carvalho. O Gilson Nogueira de Carvalho, ele era um advogado, ele era extremamente ativista em termos de direitos humanos, e lá no Rio Grande do Norte tinha um determinado grupo de extermínio que se chamava Meninos de Ouro. Né? O nome era Meninos de Ouro, era o nome do grupo de extermínio. Então, eles praticavam todas as espécies de crimes que vocês imaginarem, de violação de direitos humanos que vocês imaginarem lá no Rio Grande do Norte. E o que o Gilson Nogueira de Carvalho fez? Ele estourou tudo. Ele falou, olha, existe um grupo de extermínio aqui na região. Esse grupo, ele se chama Meninos de Ouro. Esse grupo de extermínio tem tanto policiais como civis envolvidos. Ninguém faz nada, porque tem gente do poder público infiltrada dentro desse grupo. E é isso que está acontecendo. E começou a jogar isso na mídia, começou a mandar isso para a televisão. O negócio também chegou nos jornais de impacto no Brasil todo. Mas foi uma questão de tempo. Mataram o Gilson Nogueira de Carvalho. Todo mundo da região sabia quem foi responsável pela morte. Foi exatamente o grupo que ele divulgou no Brasil inteiro, o que eles estavam fazendo, o mesmo grupo de extermínio. E não houve responsabilização de ninguém. Por mais que todo mundo falasse, assumisse, testemunhas que tinham visto, tinha todo ali provas que realmente ele havia sido morto naquelas situações. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que, como não teve responsabilização, o caso foi encaminhado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Lá no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil teve recomendações contra o Estado brasileiro, porque não teve uma devida investigação e responsabilização da morte desse advogado. E aí o Brasil não cumpriu, né? Porque se a gente está estudando os casos que estão na Corte Interamericana, é porque não teve o cumprimento na comissão. Então, se a gente está nesse ponto de estudar caso na Corte, é porque passou pela comissão e não teve cumprimento. Então, o Estado brasileiro não responsabilizou as pessoas envolvidas na morte desse advogado. Teve uma manifestação na época muito grande da OAB. Vocês podem imaginar o estrondo que foi envolvendo a OAB. Quando vocês forem conhecer o Conselho Federal da OAB, a própria OAB lá no Rio Grande do Norte, quando você entra, tem todas as homenagens do Dr. Gilson, enfim, lá no Conselho Federal também tem uma ala lá que fica destinada a homenagem para ele. E foi o famoso caso da morte do advogado brasileiro, ativista de direitos humanos, que estourou aí a existência de um grupo de extermínio no Rio Grande do Norte, chamado Meninos de Ouro. E aí, quando o caso chegou na Corte Interamericana, o Brasil também foi condenado. E aí, sim, quando chega lá na Corte, geralmente há um certo cumprimento maior do que as recomendações da comissão. Nesse ponto, o sistema europeu está certo. Tá? Criou-se uma cultura de que não, comissão recomenda, o caso vai para a corte mesmo, quando chegar na corte a gente vê o que a gente faz. Infelizmente, criou-se essa cultura de não se cumprir, a não ser que seja um caso assim, eu vou dizer para vocês mesmo, a não ser que seja um caso que politicamente vai ser interessante. Vou dar um exemplo para vocês, o caso Maria da Penha. O caso Maria da Penha, politicamente era interessante de ser cumprido, se vocês observarem bem. Quem que não quer ser o governante responsável por uma lei Maria da Penha? Então, quando você vê assim, a questão, a influência da política aqui internacional, ela é muito forte nessas decisões. Então, o que acontece? Geralmente os estados olham e falam, olha, isso aqui para nós, na verdade, é bom,
Porque se a gente fizer isso, nós seremos conhecidos por termos feito. A gente não precisa divulgar que fomos condenados. A gente só precisa fazer e apresentar. Isso aqui que são trâmites internos. Então, muitas pessoas não sabem, por exemplo, que existe uma Lei Maria da Penha, porque o Brasil foi recomendado na comissão. Só acha que existe a Lei Maria da Penha, enfim. Então, depende do que vem ali em termos de recomendação. Se aquilo foi interessante, o Estado acaba, não, vamos cumprir isso agora, para nós é muito interessante, é só fazer uma lei. Agora, quando envolve medidas de responsabilização de algumas pessoas, nossa, aí fica um negócio mais complicado, fica um negócio mais atrasado, principalmente de quem está envolvido nisso aí. Então, aí fica um pouquinho mais difícil de se cumprir, tá? O caso Escher, o famoso caso Escher, pessoal. Esse caso Escher ele é muito famoso, o terceiro caso que foi julgado, que o Brasil foi julgado na corte. O caso Escher é um caso bem interessante, porque, para quem está fazendo as anotações, esse caso geralmente não aparece, quando vocês forem ler sobre isso, não aparece o nome todo, tá? É Arley José Escher. Só aparece o caso Escher. Quando vocês colocam no Google assim, caso Escher, vai aparecer caso Escher. Não, geralmente não vem o nome dele completo. Foi um caso que o Brasil foi levado para a comissão e para a corte por problemas envolvendo interceptação telefônica. E a gente pensa assim, gente, mas tem tantas situações aqui, vida, saúde. Esse foi um caso envolvendo interceptação telefônica. Já existe um caso que o Brasil foi julgado na corte por problemas envolvendo interceptação telefônica. O que acontece? Nós sabemos que para fazer a interceptação telefônica é possível. Fazer a interceptação telefônica no Brasil, fazer a escuta, para ser utilizado como prova, principalmente no processo penal. Isso é possível. Existe a lei da interceptação telefônica. Então, basta que o Ministério Público ou haja um pedido fundamentado para que ocorra uma interceptação telefônica, e aí o juiz recebe aquele pedido, ouve o Ministério Público, isso é uma aula que vocês terão no processo penal, tá? Ouve o representante do Ministério Público, que é o promotor de justiça, e depois profere uma decisão fundamentada se ele vai ou não autorizar essa interceptação telefônica, porque pode ser usado como meio de prova. Então, a interceptação telefônica, ouvir diálogos, é possível? É possível. É uma prova que pode ser utilizada? Muitas, aliás, a gente vê, às vezes até na televisão, os áudios são colocados até nos jornais. Mas para aquilo acontecer, existe uma necessidade de autorização judicial fundamentada em um processo, e a lei prevê que tem que ter a participação do Ministério Público para manifestar também. Então, tem todo um trâmite que tem que ser seguido para se poder fazer uma interceptação telefônica. No caso Escher, o que acontece? Existiam indícios aí de que o Escher, juntamente com outras pessoas, estavam organizando alguma situação envolvendo questões fundiárias. Eles iam invadir algumas áreas, alguma coisa assim. Eram questões fundiárias. E estava tendo um embate com a polícia muito grande, porque a polícia não estava permitindo, estava todo aquele problema, que vocês já sabem que funciona. Como que funciona? Aí, o que aconteceu? Os policiais que estavam investigando, eles estavam querendo, nós vamos pegar o Escher, nós temos que pegar o Escher, porque a gente sabe que ele está armando alguma coisa aí para fazer algum tipo de invasão, alguma coisa assim, nós sabemos, mas nós temos que pegar ele. Só que o problema foi a forma. Não é que o Escher não tenha cometido algum crime, ele cometeu. A questão não foi essa, o problema foi a prova, o jeito que usaram a prova para condenar. Como que foi feito? Vou contar para vocês como que o negócio foi feito para chegar nesse ponto aqui. Um sargento, acho que foi um tenente ou um sargento, ele mandou um ofício direto para a juíza. Ele não fez um pedido fundamentado, ele só solicitou a interceptação telefônica do Escher com outras pessoas. Agora eu pego ele. É tipo isso, agora eu vou pegar ele. E a lei, ela é muito clara, ela prevê quem que pode fazer esses requerimentos, o delegado, o próprio Ministério Público, enfim. Apareceu uma pessoa aí, né, não é um dos legitimados, encaminhou um ofício, a juíza pegou esse ofício e escreveu à mão, no canto em cima, assim, diante do pedido, autorizo. Só.
à mão, no cantinho da folha em cima. Pegou a lei da interceptação telefônica, amassou ela, fez e jogou fora. Não teve participação do Ministério Público, não teve decisão fundamentada, tudo que precisa ter uma interceptação telefônica. Ela só pegou a mão e escreveu assim: diante do pedido, autorizo. Autorizado. Tipo um autorizado no cantinho do papel. E fizeram a interceptação telefônica. E pegaram o que ele estava e prenderam. Ele não conseguiu executar, prenderam. Ele ia cometer crime. A questão não era tirar a responsabilidade dele. Em nenhum momento foi discutido isso. O que foi discutido foi que o Escher tentou de todas as formas invalidar esse processo. Por quê? Porque não foi cumprida a lei de interceptação telefônica, ela não foi cumprida. O grampo telefônico não foi feito da forma que deveria ter sido feito, de acordo com a lei brasileira. E aí ele não conseguiu invalidar isso dentro do Brasil. Ele levou o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Lá na comissão, na hora que chegou lá a documentação, viu que não tinha participação do Ministério Público, viu que não tinha decisão fundamentada. Era caso de interceptação? Era. Só que a juíza poderia ter fundamentado a decisão, que tinha evitado essa confusão toda. O problema é que ela escreveu no canto lá do papel autorizado. E foi isso que deu o problema. Aí ele levou o caso para a Comissão Interamericana e falou: não vou ser responsabilizado por uma prova obtida de forma ilícita. Não vou. E aí, na comissão, processou o Brasil. O Brasil teve a recomendação que ele violou, o que a gente chama de garantias judiciais, tá? Se eu não me engano, é o artigo 8º ou o artigo 25 da Convenção Americana. E ele pediu para declarar o processo dele nulo. Começa então a investigação de novo contra mim, mas aquele é nulo. O Brasil não cumpriu. E aí, o caso foi para a corte. E aí, lá na corte, a corte reconheceu que o Estado, apesar das articulações feitas pelo Escher, o processo que foi feito contra ele foi nulo, porque a interceptação telefônica não foi feita da forma que ela deveria ter sido feita. E aí, falou que era para anular o processo, enfim. Aí o Brasil recebeu essa decisão, o Brasil cumpriu e depois iniciou um outro procedimento contra o Escher. Mas a questão que ele levou, ele falou: não vou aceitar esse processo do jeito que foi feito. Vocês podem fazer outro processo contra mim, mas esse não vai ter validade. E aí, porque foi uma forma de perseguição, e ele alegou que a juíza estava em conluio com a pessoa que pediu, foi uma confusão o negócio. Mas aí ficou reconhecida a violação pelo Estado brasileiro do que a gente chama de garantias judiciais, ou seja, a pessoa pode ser processada, ela pode ser responsabilizada, ela pode ser presa, desde que sejam respeitadas todas as garantias previstas na lei daquele determinado país. Então, teve uma condenação do caso Escher. O caso Escher é o famoso caso dos problemas envolvendo interceptações telefônicas no Brasil, tá? Bom, a gente falou aqui de 3 casos, já são 9h28. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma tela hoje a gente podia fazer que vocês verem as questões, né? Uma questão que caiu no exame de ordem sobre a nossa matéria, porque eu acho que vocês já têm condições de responder isso aqui, com o que a gente já estudou até agora. Deixa eu pegar aqui. Que foi de 2019, a prova. Não tem a resposta aqui, tá? A gente vai fazer... Deixa eu tentar arrastar aqui para a gente poder ler a questão. Olha essa questão aqui. Do exame de ordem, a FGV que faz. Vamos fazer a leitura juntos? No âmbito dos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, existem hoje 3 sistemas regionais: africano, interamericano e europeu. Ok. Existem semelhanças e diferenças entre esses sistemas? Sim, muitas. Assinale a opção que corretamente expressa uma grande diferença entre o sistema interamericano e europeu. Vamos lá. O sistema europeu foi instituído a partir da Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais de 1950
e já está em pleno funcionamento. Ok. Já o sistema interamericano foi instituído pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1998. Ela é de 69. E ainda não está em pleno funcionamento. Também está errado. O sistema interamericano está em pleno funcionamento, tá? Então, essa A aqui, ela é a alternativa errada. Vamos para B. O sistema interamericano conta com uma comissão interamericana de direitos humanos, ok. Mas não possui uma corte ou tribunal. Nossa, pegaram a corte lá de São José e desapareceram com ela. Mas não possui uma corte ou tribunal. Já o sistema europeu possui um tribunal, mas não possui uma comissão. Essa parte está certa. O sistema europeu tem a corte, mas não tem a comissão. Mas o sistema interamericano tem os dois, tem a comissão e tem a corte. Então, aqui também está errado, tá? É uma alternativa falsa. C. O sistema europeu é baseado em um conselho de ministros e admite denúncias de violações de direitos humanos que sejam feitos pelos estados da convenção, mas não admite petições individuais. Ou seja, a Corte Europeia só admite denúncia formulada pelo réu, pelos estados. Não. Todo o sistema regional de proteção, quem faz as denúncias são as vítimas e os estados que são réus. Já o sistema interamericano não possui o Conselho de Ministros e admite petições individuais, ok? Mas aqui não admite petições individuais, é dizer que um sistema de proteção não admite petições individuais, não tem nem cabimento. Aliás... Fala comigo. Oi? Oi? Peraí, calma, tá calma, vamos resolver. Tudo certo? Vamos lá. Tô terminando. Calma aí, pô. Vocês entenderam por que essa aqui é falsa? Entenderam? Como assim um sistema, um tribunal de direitos humanos não vai admitir petições individuais? Admite petições individuais, tá? Olha a D. O sistema interamericano de direitos interamericano possui uma comissão e uma corte para conhecer de assuntos relacionados ao cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados na Convenção Americana de Direitos Humanos. Ok, tá certo. O sistema interamericano possui comissão e possui corte para conhecer de assuntos relacionados ao cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados partes na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Ok. Já o sistema europeu não possui uma comissão com as mesmas funções que a Comissão Interamericana, mas um Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que é efetivo e permanente. Então, aqui foi aquilo que a gente falou no início da aula. O sistema interamericano possui comissão e corte e funciona com base na Convenção Americana. O sistema europeu não tem comissão, mas ele tem uma corte que aplica os direitos que foram previstos na Convenção Europeia de Direitos Humanos. A alternativa correta é essa D. Aqui está muito claro. Pelo que a gente já estudou até agora, eu tenho certeza que vocês acertariam essa questão no exame de ordem que foi feito em 2019. E aqui, por aula, a gente vai fazendo o seguinte, uma aula a gente faz estudo de caso para vocês verem os casos, como aparecem. Em outra aula, eu apresento para vocês como que as provas que vocês vão fazer um dia. Aqui o exemplo é o exame de ordem, depois eu vou pegar uma prova da magistratura, uma prova do Ministério Público. Cada vez a gente traz uma prova diferente para vocês verem as visões, como que isso é cobrado. E essa aqui foi a última questão que nós tivemos, foi em 2019, envolvendo, em 2020 nós tivemos uma suspensão do exame de ordem, por muito tempo em razão da pandemia, mas as últimas provas que a gente teve, uma das últimas foi essa aqui, a objetiva, porque o que aconteceu no ano passado, que foi autorizado, foi a segunda fase. Então, essa foi uma das últimas provas que a gente teve no ano, né, referente ao exame de ordem. Mas só para vocês verem como que aparece em relação a esses sistemas regionais de proteção.
E é ruim, né? A gente precisa ver, porque às vezes a gente está lá ouvindo alguém falando ou lendo alguma coisa, e fala, mas como que isso é concretizado? Eu acho que isso é um dos principais problemas do direito, é quando a gente não consegue instrumentalizar ou concretizar aquele conteúdo que a gente está recebendo. Por isso que, às vezes, quando chega a prova, vocês têm aquela sensação assim, mas a professora falou isso, mas que na prova parece que o trem está diferente, o negócio aparece diferente. Por quê? Porque nas provas, o conteúdo ele se acumula e se mistura. Então, uma coisa é eu ministrar aula para vocês de corte interamericana. O tema é só esse. Outra coisa, depois eu vou dar aula de europeu, depois eu vou dar aula de ONU. Então, a gente compreende de forma isolada nas aulas. O problema é que nas provas os conteúdos se misturam. E aí é onde a gente fica com aquela situação assim, pronto. Eu não fui condicionada a aprender dessa forma. Eu fui condicionada a aprender de uma forma isolada por aula. Por isso que é importante a gente sempre apresentar a prática e apresentar as questões da forma como aparecem para vocês conseguirem aí fazer uma análise mais aprofundada daquilo que a gente está estudando, ok? Pessoal, já são 9h36. Quero saber se vocês têm alguma dúvida em relação ao conteúdo até agora. Na próxima aula, nós vamos fechar os casos que o Brasil foi julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a gente faz só um estudo sobre gerações de direitos humanos, porque o nosso conteúdo, mesmo depois de corte, é a Organização das Nações Unidas. A gente vai estudar ONU. E estudando ONU, não, nós vamos estudar a Declaração Universal dos Direitos Humanos primeiro, depois nós vamos estudar a ONU. A nossa próxima aula a gente já entra no estudo da Declaração Universal e nós vamos estudar 2 casos muito importantes envolvendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o caso Lagran e o caso Avena, que foi julgado na Corte Internacional de Justiça. 2 casos assim que vocês vão um outro tipo de análise, a questão da assistência consular em casos de crimes punidos com pena de morte. Então é uma situação bem interessante mesmo de estudo, que é 2 casos muito importantes, Lagran e Avena. Mas até agora, antes de fechar a corte, tá ok? Tem alguma dúvida? Como tá aí? Tá dando para... Pelo menos para minha parte, tá tranquilo, professora. Tá tranquilo? Tá sendo compreensível, tá sendo fácil de acompanhar, mesmo que seja uma matéria bem densa. Totalmente diferente. É absolutamente normal vocês terem dúvida, porque é uma metodologia totalmente diferente do que a gente está acostumado. O direito internacional é assim, ele foge daquele modelo tradicional do direito, porque os direitos humanos estão ligados ao cenário internacional. Então, a gente vai acabar tendo mais estudos de precedentes do que de leis, especificamente. Por exemplo, eu dou aula de processo civil lá para o 9º período. É uma aula completamente diferente. A aula de direitos humanos já é uma aula com uma metodologia diferente, tá? Professora, Ok, né? só um comentário e junto uma pergunta. Eu estava vendo uma jornalista falando a respeito, pela repercussão que teve dessa questão do Bolsonaro sendo chamado de genocida, aí ela comentou que, se eu não me engano, o Jair Bolsonaro está sendo processado no Tribunal Internacional de Direitos Humanos por essa questão dos médicos, da saúde no Brasil durante a pandemia. Isso, você sabe alguma coisa a respeito? O que acontece? Existem, se eu não me engano, o Conselho Federal da OAB encaminhou, e eu acho que alguns advogados também, parece que existem 3 petições que foram encaminhadas para o Tribunal Penal. Não é o nosso tribunal que a gente está estudando. Não é no Sistema Regional de Proteção, tá? Porque aqui, no Sistema Regional de Proteção aos Direitos Humanos, os réus são estados. Então, algumas pessoas, elas encaminharam algumas petições para o Tribunal Penal Internacional. A gente vai estudar o Tribunal Penal Internacional ainda nesse semestre, é uma matéria que vai para a 2ª VA. E quando a gente estudar o Tribunal Penal Internacional, vocês vão ver que existe um tribunal penal mesmo, internacional, para casos envolvendo... Ele tem competência para 4 crimes, 4 espécies de crimes. Crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, crimes de guerra e crimes de agressão. Para você enquadrar uma situação como genocídio, você precisa pegar o Estatuto de Roma, até, Rafaela, você fazer suas pesquisas aí, ver, para aprofundar, para ver o que está acontecendo.
A pessoa ela tem que pegar uma lei que se chama Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma é um estatuto que cria o Tribunal Penal Internacional e que descreve quais são os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional. Então, lá você vê o que são crimes contra a humanidade, quais são as ações que são consideradas crimes contra a humanidade. A gente vai estudar na próxima aula, inclusive, o desaparecimento forçado no período da ditadura. Você aparece lá o que se considera genocídio. Então, você tem que pegar aquilo e ver se a situação se a situação praticada por uma determinada pessoa, ela se encaixa nos crimes de genocídio, nas situações de crime de genocídio previstas no Estatuto de Roma. Se você consegue encaixar a situação que está acontecendo no Brasil, o que acontece? Todo tribunal internacional, para ele poder atuar, sempre vai exigir o requisito do esgotamento das vias internas. Então, se não resolveu internamente, o Tribunal Internacional ele pode atuar. Mas ele não vai de ofício, por ele próprio. Alguém tem que encaminhar alguma coisa. E como que é o funcionamento do TPI? Funciona da seguinte forma: existe uma procuradoria, que é uma procuradora, na verdade, tem um corpo de procuradores, mas a procuradora-chefe é a doutora Fatu. Ela é uma procuradora que está lá há muitos anos, gente. Eu falo que o mandato, a mulher, não, o problema não é porque ela quer, ela não está aguentando mais, o problema é que ninguém quer entrar no lugar dela. Desde a época que eu estava no estágio de doutorado, é a mesma, e quando eu estava lá com ela estava lá, tinha uns 8 anos que a mulher estava no tribunal, ela não sai, porque ninguém quer pegar aquilo ali, aquilo é uma bomba. Aí o que acontece? As pessoas encaminham petições para a procuradoria, chega na procuradoria. A procuradoria, ela analisa aquela petição para ver se realmente é um caso que precisa se tornar uma ação, porque lá não tem polícia. Então, é a procuradora que investiga. Então, ela investigando, analisando e vendo que é uma situação de competência do tribunal, aí ela oferece a denúncia contra pessoas. Lá os réus são pessoas porque é penal. Se ela vê, não, esse caso não é caso de responsabilização do TPI, não é caso de TPI. Então, ela vai arquivar o processo. Então, quem decide se vai virar uma ação não é quem está encaminhando. Encaminhar, todo mundo encaminha, gente. Pode pegar aqui, vamos encaminhar um monte de coisa para lá. Por exemplo, o caso Mariana. O caso Mariana foi encaminhado para lá por crime de ecocídio, né? Essa grande tragédia ambiental que leva a vida de pessoas. É a procuradora. Então, Então, quando você colocou essa questão, foram feitas algumas petições. Se eu não me engano, tinha 3 petições lá em relação a isso, essas questões. É algo nesse sentido mesmo. Isso. Como que ficou? A procuradora, analisando todas as situações, ela pode solicitar informações também para o país, ela vai olhar aquilo ali e vai ver se aquilo é um caso de fazer uma ação internacional contra alguma pessoa ou não. Ela decide, tá? O último posicionamento que eu vi, que parece que ela estava encaminhando para o sentido de que havia alguma coisa ali. O que eu vi foi que o que a jornalista tinha falado é que não tinham sido descartados, né? Ou seja, estava sendo analisado. Eles não tinham descartado, que estavam sob análise. Uhum. O que eu te recomendo? Não acompanhar por algum... Se a gente conseguir terminar essa aula hoje, não vai ser um milagre, gente. Porque agora acho que a vizinha aqui de cima, não sei, morreu. Não tem como acontecer lá em cima. Vitor tá caindo de rir. Olha só, não, porque eu vou até interfonar lá para ver que tá tudo bem. O que acontece? Será que tá bem? Eu tô preocupada. Mas olha só, o que acontece? O que eu te recomendo? Acompanha pela própria veículo do tribunal. Porque tem muitos jornais que dão... Nossa, mas esses dias eu falei, pronto, tem mais de 100 petições. Aí eu tenho uns colegas que estão lá ainda, eu falei, tem 100? Não, tem 3. 100 petições, eu me livro. Nem cabe na gavetinha, porque lá, um dia eu compartilho... Eu não tenho foto aqui para mostrar para vocês, porque vai para uma gavetinha. São gavetinhas mesmo. Eu falei, mas eu ainda brinquei, né? Mandei um e-mail para ele e falei assim, tem 100 petições aí, o que vocês fizeram com as gavetinhas? Porque as gavetinhas tão pequenininhas para receber essas petições. Ele falou assim, não tem 100, tem 3. O que eu te recomendo? Acompanhar pelo próprio portal do tribunal, tá? O TPI, ele tem Instagram, o TPI tem Twitter, o TPI tem site, e tudo aquilo que é novo, que vai virar ação, sai na hora lá.
E aí você pega uma informação mais segura, tá? Mas bom. a última informação que eu tive pelo próprio Tribunal Penal Internacional é que não foi descartada ainda e que talvez, poderia sim, talvez virar uma ação internacional. Mas nada concreto ainda, tá bom? Ok. Mas Obrigada. a gente vai ter uma aula de TPI e aí vocês vão compreender melhor, tá? Ok. É isso. Gente, graças a Deus tá todo mundo bem, né? A aula seguiu, a corrida de caminhão passou aqui começou de caminhão, depois foi a de moto, passou aqui ainda tá tendo, vocês estão ouvindo aí, né? O vizinho lá, eu vou lhe interfonar para ver se está tudo bem, qualquer coisa eu mando notícias para vocês. E é isso, conseguimos chegar ao final da nossa aula hoje. Alguma dúvida? Não, professora. Ok? Ok. Pessoal, desejo uma excelente semana para vocês, muita saúde para vocês, para a família de vocês, né? Estamos vivendo momentos muito difíceis em todos os aspectos, não é só muitas vidas perdidas, muito colapso não só na saúde, a economia está colapsada também, que é outro problema muito grave, não dá para desconsiderar isso, e é isso, tá? É Deus, né? Quem crê, colocar na mão de Deus e seguir a vida e pedir, né? Muito obrigada mesmo pela presença e a gente encontra na próxima aula, tá bom? A gente fecha esses casos e encontra na próxima aula. Beijo para todo mundo, com muito carinho. Tchau, professora. Até semana que vem. Também, tá? Para vocês também.